Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, mais novidades maravilhosas no São Paulo. Finalmente nós estamos vendo coisas boas acontecerem depois de tanto tempo. Então venha comigo aqui neste vídeo, porque eu, Tidico, separei tudo aqui pra você. Está recheado das últimas informações, das últimas notícias do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Aqui que vocês sabem, eu atualizo vocês de tudo e nós já vamos ter também um jogo muito importante contra o Inter, mas que agora nós queremos ver o São Paulo jogar, né? Agora mudou tudo, nós temos esperança e tem várias coisas acontecendo em volta de vários novos nomes, vários jogadores envolvendo a situação agora no São Paulo. Deixa esse like e bora pro vídeo, porque nós temos muitas coisas pra falar e muitas coisas que nós não esperávamos ver, né? Particularmente não esperávamos ver, mediante todo esse contexto que nós estamos acostumados, mas é como eu estou falando pra vocês agora, né? A situação, galera, melhorou demais, finalmente. São Paulo vai enfrentar o Internacional, tem uma provável escalação que eu vou ler aqui pra vocês, provável, e a gente vai falar um pouquinho disso. Antes de eu passar todas as últimas notícias e atualizações pra vocês, é que é o seguinte, não tem mais jogo fora e dentro, né? Eu vou explicar pra vocês. É claro que nós temos que é claro que é importante jogar em casa e é claro que tem que fazer o fator Morumbi ter diferença. Só que nós estamos vendo um futebol sólido do Crespo, uma lógica, um padrão na tática. Então eu acho que isso culmina com essa questão de dentro e fora, que era uma grande pedra no nosso sapato recentemente, né? Então perder a força no Morumbi é algo muito ruim, só que em paralelo a isso, o Hernan Crespo, além dele ter força no Morumbi, em casa, efetivamente falando, nós podemos esperar vitórias fora de casa também, com esse futebol que o São Paulo vem apresentando e todo esse começo de trabalho do Hernan Crespo. Bom, bora para a provável escalação aqui. São Paulo vai enfrentar o Inter lá às 8h30, jogo importantíssimo e jogo que eu tô confiante pro São Paulo vir com a vitória. Claro que nunca é fácil enfrentar o Inter lá, só que eu acho que o São Paulo tem mais time, mais técnico, não vou nem falar, né? Mas o momento do São Paulo dá pra gente ganhar lá. Olha que coisa maravilhosa, né? É isso que eu falo pra vocês, essa mudança espetacular. Nós estamos indo enfrentar o Inter lá, e eu tô com esperança de vitória. E não é salto alto, metendo a mala, se achando. Não é isso. É por causa do trabalho apresentado, do trabalho coerente. Gente, provável escalação do São Paulo. Tô até tomando um cafezinho aqui, né? Cafezinho sempre muito bom, né? Tomando um cafezinho e gravando esse videaço aqui pra vocês, né? Inclusive, vocês estão deixando o like. Eu não preciso nem falar isso, né, galera? Deixa o like aí, vão se inscrevendo quem não é inscrito ainda. E vamos pra provável escalação. Primeiro nome, Rafael. Comemorem aí, vamos comemorar o Rafael, não ter que ver o Jandrei, né? É chato falar isso, mas é verdade, né? Rafael no gol, Cédric Soares ou Mike, ninguém sabe, pode ser que ele entre com o Mike em uma questão de... Eu acho, o Cédric é o titular ainda, né? Mas pode ser que ele entre com o Mike em uma situação de querer poupar o Cédric Soares. Rafael no gol, Cédric Soares ou Mike. Arboleda, Alan Franco e Ferrarese. Essa é a zaga óbvia, né? Ferrarese vai jogar com certeza. Pode ser, não é certeza, mas pode ser que ele entre com o Sabino no lugar do Alan Franco ou do Arboleda para poupar um dos dois. Mas não é certeza. O provável é que ele entre com Arboleda, Ferrarese e Alan Franco. Mas pode ser que entre o Sabino, caso ele queira poupar Arboleda e Alan Franco, mas não sei, eu não acho... tem essa hipótese, tem essa possibilidade, mas eu acho que ele não fará isso, tá? Lateral esquerda, Enzo Dias ou Patrick Lanza? Eu já vou falar do Lanza. Gente, é inacreditável. É inacreditável. O Wendel machucou, infelizmente, né? O Wendel tava vindo de uma sequência muito legal. Antes de eu terminar a provável, não dá, que nós chegamos num ponto crucial. Provavelmente ele vai entrar com o Enzo Dias, né? Só que agora nós estamos vendo que o Lanza vai receber oportunidades com o Hernan Crespo e o Hernan Crespo tá tranquilo pra colocar o Patrick Lanza. Cara, eu vejo isso com muito bons olhos, galera. Quem me acompanha aqui Gente, presta atenção. Presta atenção nisso, que isso é muito sério. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu não suporto o futebol do Patrick Lanza.
Não suporto mesmo. Acho ele fraco. Fraco pra jogar no São Paulo. Só que a ideia dele poder atuar novamente, agora, neste momento, eu acho interessante. Porque nós vimos muitos jogadores que a gente não aguentava nem olhar pra cara, mas tipo eu com o Patrick Lanza, que estão dando certo com o Crespo. Então isso é muito sério. Digamos que o Patrick Lanza vai entrar, né? Não sei contra o Inter, acho que talvez entre no segundo tempo. Patrick Lanza nos próximos jogos provavelmente será usado, utilizado. Com a ausência do Wendel, o Patrick Lanza será utilizado pelo Crespo. E tem toda a condição dele jogar bem. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque nos prova, nos mostra cada vez mais a importância de um técnico no time. Lembra aquela falácia, aquela coisa que implodia, né, destruía o São Paulo? Não adianta trocar de técnico. O problema é muito maior. A gente sabe que o São Paulo tem problemas maiores, realmente. Só que como assim não adianta mudar de técnico? Ah, o elenco é isso. Não, mentira. Adianta e adianta muito. Então essa nova situação, essa nova etapa do Patrick Lanza é algo assim simplesmente maravilhoso. Eu acho que dá pra comparar uma nova atuação do Patrick Lanza com o fato de jogar fora contra o Inter. É a mesma situação. Algo que nós dava até calafrio de pensar, jogar contra um time forte fora de casa ou colocar Patrick Lanza, o Wendel mesmo com o Zubeldia, André Silva, todo um time que estava vindo muito mal. Eu acho que era a mesma situação traumática que nós tínhamos. Agora mudou tudo isso. Eu tô ansioso pra ver o Patrick Lanza, jogador que eu acho horroroso. Estou ansioso pra ver se o Crespo não pode mudar a carreira do menino. Percebe quanto tempo nós perdemos sem técnico? Tem lógica o Lanza entrar e jogar bem, melhorar. Porque eu não podia nem olhar mais pra cara do Lanza. Eu tô falando de futebol. Mas eu não podia nem olhar mais pra cara do Lanza. Só que agora tem uma grande chance, uma grande probabilidade de tudo isso mudar. O Patrick Lanza, quando ele subiu pro profissional, o que não faltava pra ele era técnica. Quando ele não joga no nosso time profissional, a gente viu que ele se sentia pressionado. Ele amarelou, com todo respeito ao garoto, à pessoa. Quero que dê muito certo no São Paulo, mas o Lanza ele amarelou no profissional do São Paulo. É essa a impressão que nós temos, não qualidade técnica. A gente sabe que ele não é tão ruim, não é ruim como ele mostrava nas partidas. A gente via um problema, talvez psicológico, de nervosismo, aonde agora eu acredito sim que o Crespo pode mudar isso. Então isso é a melhor notícia de todas. Para um clube que fala que está na situação do São Paulo, você reerguer, revalorizar seus jogadores, seus ativos. Isso é a melhor situação de todas. Olha o Rodriguinho que tá fazendo. Olha tudo o que nós temos pela frente. Nós podemos ganhar um lateral direito chamado Mike. Rian Francisco finalmente poderia estourar. E não é só a base. Não é só a base. Marcos Antônio e Bobadilha são dois jogadores contratados. São dois outros caras que a gente nunca tinha visto no São Paulo. Dois jogadores novos que a gente não conhecia no São Paulo. É como se tivessem sido contratados agora, Marcos Antônio e Bobadilha. Luciano também. É como se nós tivéssemos contratado um atacante, um segundo atacante do primeiro escalão do futebol nacional. Tudo isso porque mexeu em uma peça. O técnico. Eu tô errado, gente. Eu tô errado, porque é muito bom ou não é? Espetacular. É espetacular nós irmos confiantes pra jogar contra qualquer clube fora de casa. Eu tô confiante, e o Inter não é brincadeira. Tô confiante e acho que será saudável, será bacana ver um jogador completamente desacreditado que eu particularmente não podia ver mais do nível do Patrick Lanza. Percebem a mudança? Vocês percebem que agora nós temos esperança de ganhar alguma coisa? Que nada tem um trabalho muito lógico, muito bom sendo feito? Isso faz a diferença, galera. Isso não é brincadeira, não. Isso faz total diferença no São Paulo. Isso é maravilhoso, sim. Meu café tá esfriando. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Ó,
Já falei, né? Rafael no gol, Cedric podendo entrar, Mike, Arboleda, Arboleda, Lanfranco, Ferrarese, podendo entrar o Sabino, mais difícil, Enzo Dias ou Patrick Lanza. Acho que começa com o Enzo, pode ser que o Patrick Lanza atue. Meio de campo, Marcos Antônio, Bobadilha e Alisson. Ou Marcos Antônio, Bobadilha e Rodriguinho. Outra coisa maravilhosa, né? O Rodriguinho tem feito a meia atacante do São Paulo. Tem feito a meia de criação. A função não um clássico, mas um 10. A ligação do meio pro ataque. Maravilhoso, maravilhoso também tudo isso que tá acontecendo com o Rodriguinho. E o ataque sem novidades, né, galera? A André Silva ou Luciano, Ferreirinha ou Luciano. Acho que o Luciano é unânime. O Luciano joga, a gente só não sabe se ele vai entrar com o Ferreirinha ou com o André Silva. Eu prefiro o Ferreirinha. Não tô gostando do André Silva, gente. Não tô gostando. Mas é tão bom tudo isso que agora nós temos uma percepção do quão tudo pode melhorar. A gente consegue identificar quem está indo bem, quem está indo mal. Dá pra ver o cara que tá jogando muito, dá pra ter certeza do cara que tá indo mal, né? Antigamente não tinha nem essa... Há alguns meses atrás, algumas grandes semanas atrás, não dava nem pra ter essa percepção, né? Era tudo muito ruim. Agora dá pra identificar. Então, o ponto forte é isso. Uma nova situação envolvendo o Patrick Lanza, que pra mim é simplesmente sensacional e dá pra analisar cada vez melhor o trabalho exemplar que o técnico Hernan Crespo vem fazendo até aqui. Vamos avançar? Essa é a provável de São Paulo para enfrentar para enfrentar o Inter. Deixa nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não, se estão confiantes ou não, e deixa o placar de vocês aí, quem quiser, deixa aí nos comentários. Galera, negócio fechado. Alan Franco é nosso. Não temos ainda ideia de valores e tempo. Vai ficar mais alguns anos no São Paulo. São Paulo se acerta com os agentes do Alan Franco. É nosso, é nosso. Maravilhoso demais. São Paulo não vai pagar barato pelo Alan Franco, mas é merecido, né? É um cara que joga demais. E aqui eu tenho uma conversa para iniciar com vocês. Alan Franco. Alan Franco, joga demais, é um craque, eu adoro o Alan Franco, tinha que renovar mesmo, de qualquer jeito, só que assim, entre Arboleda e Alan Franco, não precisava nem dessa conversa porque os dois são nossos, eu prefiro o Arboleda não dá, é um futebol impressionante, impressionante, por mais que eu ache o Alan Franco impecável e excelente também, o Arboleda ainda pra mim está um pequeno passo à frente do Alan Franco. É mais completo, o Arboleda é mais rápido. Eles têm características diferentes, mas o Arboleda é uma coisa assim impressionante. Impressionante mesmo. Se fosse pra enfrentar alguém, porque eu sou boleiro, né, galera? Eu jogo muito, né? Eu jogo muito. Hoje em dia eu não tô jogando mais tão bem, perdi um pouco o ritmo. Mas se eu pudesse escolher quem enfrentar desses dois infernos, né? No bom sentido, pelo amor de Deus, gente. Esses dois caras que são muito difíceis de jogar contra, eu escolheria o Alan Franco do que o Arboleda. Eu acho que eu ainda teria uma mísera chance de passar do Alan Franco do que do Arboleda. O Arboleda é uma coisa, assim, muito, muito complexa, muito complicada. Mas é isso, bora comemorar porque o Alan Franco é nosso. São Paulo já se acertou com os empresários. O negócio da renovação do Alan Franco está fechado. Galera, é oficial, foi oferecido Guilherme Marques, meia atacante, quer ver? Guilherme Marques, meia atacante, sem clube, 34 anos, passagens pelo Goiás, passagens pelo futebol brasileiro, né? É claro, né? Vocês imaginem quantos Guilhermes Marques, quantos desses jogadores nesse perfil são oferecidos por dia pro São Paulo? Uns 100 por dia? Todo mundo sabe que o São Paulo busca essa posição meia atacante pra atacante ali, né? Um meio campista pra atacante. E aí é óbvio, os agentes, né? Os empresários de jogadores nesse perfil, é óbvio que vão tentar colocá-los no São Paulo, né? Que vão tentar achar um espaço pra esses jogadores no São Paulo. Aqui é o São Paulo, né, malandragem? Por mais que a gente tenha Belmonte e Casares aí, né, andando junto com a gente, é óbvio que os caras aqui ainda é o São Paulo, né, o maior clube do mundo, e vão querer colocar esses jogadores, né, mas falam que ele foi oferecido e o São Paulo não foi adiante. Eu gostei, galera, eu lembro vagamente desse cara, eu não lembro muito bem, tem 34 anos, está sem clube, um meia atacante. Guilherme Costa Marques, eu lembro vagamente dele, eu não queria, tá?
Eu tô preferindo jogadores mais novos. Eu tô preferindo esses jogadores. Vocês sabem que eu sempre fui um entusiasta aqui de. Não tem problema se o cara era muito boleiro, né? E de idade avançada, tipo um Luiz Gustavo, né? Um volantão, ou um Hulk mais velho. Só que eu tô preferindo esses jogadores de 23, 24, 25 anos. Tô preferindo esses jogadores mais novos, principalmente quando tem uma conversa dessa que é um jogador de menor expressão, igual esse Guilherme Marques. Então eu gosto do São Paulo não avançar com esse cara. Gente, situação do Carlos Miguel definida, né? Por enquanto não vai ficar no Nottingham Forest. Começou toda a conversa porque ele é um sonho antigo do São Paulo. Nós jogamos recentemente com o Jandrei e o Nottingham Forest é do Evangelos Marinakis, né? Então volta toda essa conversa, todo esse, na verdade é mais um entusiasmo da torcida, né? Do São Paulo para ter o Carlos Miguel. Alguns, acho que muitos querem, muitos não querem também. A verdade é que nós temos o Rafael. O Rafael é um excelente goleiro, como eu sempre falei aqui pra vocês, né? Como eu sempre gostei do Rafael, e ele se prova a cada dia, a cada jogo em relação a isso. O Rafael, ele é um cara que tem salvado o São Paulo, né? Só que logo quando ele não jogou e entrou o Jandrei, a gente, pelo amor de Deus, tira esse Jandrei daí. Que é isso, né? Que é isso? Mas tem informações e notícias aí de que o presidente do São Paulo foi contactado para ser perguntado em relação ao Carlos Miguel. A diretoria não pretende contratar goleiro agora, e se fosse contratar o Carlos Miguel seria uma opção difícil, uma opção muito complexa, porque ele é caro. Eu acho que né, a impressão que eu tinha eram jogadores do Nottingham Forest ou de algum clube do Evangelos Marinakis que teria uma condição favorável. Não é uma condição favorável, mas portas abertas, uma condição mais fácil para o São Paulo tentar contratar, querer ir atrás, né? Por causa do relacionamento com o Evangelos Marinakis. Mas o Carlos Miguel é muito difícil, aparentemente não vai ficar mais de jeito nenhum no Nottingham Forest. Tem uma grande probabilidade, uma grande possibilidade do Carlos Miguel voltar para o futebol brasileiro, mas pelo que nós estamos vendo agora, parece que o martelo foi batido, é basicamente impossível dele vir para o São Paulo. Deixa nos comentários também, vocês queriam o Carlos Miguel ou não queria? Gostariam dele no São Paulo? Acha que seria necessário com o que o Rafael tá jogando? Não, isso dá debate, hein, galera? Vão deixando nos comentários aí também. E, galera, para nós encerrarmos o vídeo, Igor Paixão, vocês lembram dele? Acho que vocês... acho que a maioria não vai lembrar. Igor Paixão, acho que a maioria não vai lembrar. Pra quem for lembrar, ele era um atacante do Curitiba, né? Surgiu no Curitiba como uma grande revelação. São Paulo tinha interesse por ele na época e não conseguiu contratar. São Paulo queria contratar o Igor Paixão, não só o São Paulo, vários outros clubes queriam contratar o Igor Paixão do Curitiba, mas ele tava jogando demais, destruindo no Curitiba e foi pra fora. Quer ver que clube que ele foi? Ele foi por Feyenoord, da Holanda. Então, mas muitos clubes queriam ele, né? Do Curitiba, e muitos clubes aqui do São Paulo queriam o Igor Paixão. Grande revelação na época. O São Paulo também queria, não conseguiu contratar. Acontece que o Igor Paixão, ele acabou de ir pro Marselha por uma verdadeira fortuna. Tem 25 anos, joga muito. Não sei se todo mundo vai lembrar dele, mas ele é um jogador recente aqui do futebol nacional. Joga muito o Igor Paixão. 25 anos, quase a idade do Ferreirinha, né? Quanto que o Ferreirinha tem? Acho que o Ferreirinha tem quase a mesma idade que ele. Deixa eu colocar aqui, um segundo, gente. Que agora eu fiquei curioso. Quer ver? Ferreirinha. Quantos anos tem o Ferreirinha? Acho que tem a mesma idade. Ferreirinha tem 27. Ferreirinha é um pouquinho mais velho que o Igor Paixão. Ferreirinha tem 27. E aonde eu quero chegar com isso? O Igor Paixão, ele é hoje foi uma das transações mais caras, né, de brasileiros. Não é uma das mais caras, mas foi um valor muito alto. Pelo Igor Paixão, está muito valorizado. E é um cara que o São Paulo queria. Já quis um dia. Só que ele joga muito. Só que o Ferreirinha hoje joga menos que o Igor Paixão? Eu acho que não. E dá pra comparar facilmente. Dá pra gente ficar discutindo aqui um dia inteiro. Dá pra discutir horas e horas e horas. Eu prefiro o Ferreirinha, eu prefiro o Igor Paixão. Ah, mas no momento tal, a jogada tal contra o tal. Mas dá pra gente ficar horas e horas discutindo. O que eu quero dizer com isso é que o momento do São Paulo ele é tão espetacular que nós temos um jogador que se compara ao Igor Paixão e que pode ser pior ou melhor, não dá pra saber, mas está sim no mesmo nível.
de forma muito mais barato, né? Um jogador muito mais barato que o Igor Paixão, por exemplo, o caso do Ferreirinha. Ou seja, dá sim para fazer muito futebol com jogadores não tão caros, não tão valorizados, como é o exemplo do Ferreirinha, que é um craque, que é um cara que joga demais e que nós temos no elenco de São Paulo. Não preciso nem falar o Lucas Moura, né? Lucas Moura, com todo respeito ao Igor Paixão, espero que ele detone na carreira de verdade mesmo. Espero que ele cresça muito e que vire cada vez mais craque. Não joga mais que o Lucas Moura, outro jogador que nós temos no São Paulo. Então é um pequeno comparativo para nós lembrarmos e sabermos o quanto o nosso elenco é forte e é competente e está bem armado e está bem montado. Igor Paixão hoje vale uma verdadeira fortuna, acabou de sair do Feyenoord e foi pro Olympique de Marseille, está super valorizado, mas nós temos jogadores relativamente parecidos hoje no elenco de São Paulo, o que nos deixa, sim, com uma questão muito grande de competitividade. Tô certo ou não tô? Tô errado, galera? Tô certo ou errado? Comentem aí também, quem quiser deixar nos comentários a opinião de vocês em relação a esse assunto. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.